Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então, vamos considerar esta progressão geométrica representada pelo somatório no subíndice I variando de 1 até n-1. Vamos aqui escrever, então, estes primeiros termos aqui, nós podemos considerar como uma progressão geométrica. O termo A1 é igual a 1 sobre 2, e a razão da progressão geométrica é igual a 1 sobre 2, pois nós temos que o termo A2 é igual a 1 dividido por 4, que é igual a A1 multiplicado por Q, ou seja, 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. Isso é igual a 1 dividido por 4. Então a razão é 1 dividido por 2 e o A1 é 1 dividido por 2. De modo que no limite, quando n tende a mais infinito, o somatório desses termos é equivalente a 1 menos a razão. A1 é 1 dividido por 2. Aqui 1 menos 1 dividido por 2, isso é 1 dividido por 2. 1 menos 1 dividido por 2 também é 1 dividido por 2. O resultado, então, é 1. De modo que esse somatório, quando n tende a mais infinito, esse somatório é igual a 1. Considerando esses termos, né? Considerando que n tende a mais infinito nessa configuração aqui de 2 dividido por 2 elevado a 1 até mais 1 dividido por 2 elevado a n, quando n tende a mais infinito. Isso implica que este limite aplicado a... Isso implica que esse somatório é necessariamente menor do que 1 para um n finito. Então, quando n é finito, esse termo é menor do que 1, pois quando n tende a mais infinito, esse somatório tende a 1. E, obviamente, notoriamente, evidentemente, se n não mais tende a mais infinito, pelo contrário, n é um número finito e, portanto, menor do que infinito, necessariamente o somatório gerará um número menor do que 1, pois o número tende a 1 quando n tende a mais infinito. Reiterando, quando n tende a um número que não é infinito, pelo contrário, é finito, independente se é grande ou não, isso é relativo, então esse somatório é menor do que 1. Muito bem, então nesse contexto, se nós escrevermos, vamos tentar escrever, se nós escrevermos assim, somatório no subíndice I, variando como poderíamos escrever? No subíndice I variando de 1 até n menos 1, 1 dividido por 2 elevado a i. Então nós temos aqui um número que é Sn menos 1 dividido por 2 elevado a n. Vamos escrever aqui, se aqui é n minúsculo, não tem problema, podemos escrever n minúsculo e aqui n minúsculo. Pois bem, então